Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos estar falando nesta noite de como a nossa alma lida com o diferente. Nós estamos vivendo num mundo onde existe muita pressão, existe muita competitividade. E diante disso, nós vemos que as pessoas elas andam muito inseguras, quer seja na área do trabalho, quer seja na área da religião. A política, por sua vez, está trazendo essa instabilidade para as pessoas e vemos um mundo aí sendo vivido sob muita pressão. E como nós já sabemos, a nossa alma, que é o nosso psique, produz vontades e emoções variáveis diante dessa pressão estereótica que o mundo nos oferece, não só na correria do mundo moderno em que vivemos, mas isso já é de muito antes, desde os primórdios, já existia essa dificuldade do homem lidar com o diferente no que diz respeito à sua alma. Então isso leva as pessoas a estarem muito inseguras. É um mundo com muita gente, é um mundo que não tem mais clareza de como você ir e nem para onde ir diante da cultura. Então, diante do que se construiu, olhando para trás, você não consegue mais ver, porque esses caminhos eles precisam ser refeitos, porque tudo agora é uma novidade. Então isso deixa as pessoas inseguras. Quando se fala de família, temos aí um projeto para desestruturar a família. Quando se fala de sexualidade, temos aí um projeto da ideologia de gênero, onde desestrutura totalmente o papel do homem e da mulher na sociedade, na família e também no que diz respeito ao que liga o homem a Deus e Deus ao homem. Então a sociedade ela está sendo convocada a reestruturar tudo, a reinventar tudo. Um mundo de meritocracia, onde não interessa o que você fez, mas interessa o que você está fazendo. Então esses são elementos que levam o homem a ficar num lugar assim muito ameaçado. E aí desencadeia um novo elemento que eu vejo que está muito presente hoje nas pessoas, na sociedade moderna e até mesmo dentro do seio religioso, que é o individualismo. E isso tornou as pessoas menos comprometidos com espaços coletivos, vivendo muito para si, criando a sua própria biografia e esquecendo da nossa necessidade de também viver coletivamente, principalmente dentro da proposta do cristianismo, onde Deus ele enfatiza muito a questão da unidade, da coletividade. E isso acabou minando a ideia ou a necessidade de que nós precisamos fazer parte de um coletivo. Então as pessoas elas vivem ou passaram a viver individualmente e ela encontra os seus pares, mas os pares não é uma tribo. O par é alguém que te interessa, que pensa igual a você e que faz avançar em você os seus interesses pessoais. Então, isso pode ser até mais que duas pessoas, mas se forma um bloco fechado, onde todos vivem em torno apenas da sua própria ideologia. E acaba que se tornando exclusivistas e não consegue mais absorver o diferente, não consegue mais incluir, porque tudo aquilo que é contrário à sua ideologia
se torna impossível de conviver ou aceitar. Então esses blocos eles se fecharam dentro do cristianismo, dentro da religião, dentro da política, dentro das torcidas organizadas de futebol, que agem todos da mesma forma, como se estivessem sempre prontos a se encontrar para brigar e defender a sua ideologia. Então a gente vê isso na política, a gente vê isso na religião, a gente vê isso nas torcidas organizadas dos times de futebol. E as pessoas se defendem dizendo que a culpa sempre está no seu arqui-inimigo. E isso não é bom, porque nós estamos precisando crescer como nação, crescer como país e crescer, acima de tudo, como cristãos, filhos de Deus, como aqueles a quem está trilhando o caminho da maturidade. Porque esse é o papel evolutivo da alma, é fazer com que ela seja amadurecida através da consciência. Porque a nossa alma, ela não é como o nosso corpo material. A nossa alma, ela não tem finitude. Porque quando a nossa alma, ela amadurece através do processo da consciência, do espírito, é aí que nos arranca da nossa zona de conforto e que vai gerar riscos, que vai gerar situações até mesmo de desconforto. Mas aí vai acontecer isso, mas com a intenção de nos proporcionar um retorno imaterial, que não é só o descanso ou nos prover de coisas materiais, da matéria, ou do descanso da nossa carne. Então é uma maneira muito interessante de nós entendermos que a alma e a consciência, elas precisam caminhar lado a lado, ou ela precisa ser governada ou administrada para que possa passar por esse processo de crescimento e de evolução que nos está proposto através do Evangelho. Então o que nós temos que perceber é o seguinte, é que nós estamos vivendo um período de um certo exagero. Estamos vivendo um período onde tudo choca e tudo é feito para chocar. É um mundo que perdeu o equilíbrio de muitas coisas. E aí, nós precisamos voltar os nossos olhos para o Evangelho, para poder aprender a conviver com todo esse desequilíbrio que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E aí o Evangelho ele nos apresenta alguns núcleos que nós precisamos manter eles funcionando perfeitamente. E entre esses núcleos está a família, não apenas família consanguínea, não apenas a família sobrenome, mas também a família que foi gerada em Deus. Porque é na família que você vai encontrar um núcleo que produz afeto. Então, essa é uma célula de proteção que Deus, ele através do Evangelho, nos orienta para que nós possamos mantê-la funcionando. E deu-se o nome de família. E, por sua vez, família de Deus. Todos aqueles que foram gerados em Deus. Mas isso, você pode pensar ou alguém dizer, isso também pode ser visto em famílias alternativas. Sim, pode. Mas a finalidade, o fim, não é o mesmo. A motivação não é a mesma. E quando Deus ele olha para nós, ele olha para o nosso coração.
Ele olha para a nossa motivação, ele olha para a nossa intenção e ele olha também para o nosso desejo, e é isso que consta para Deus como sendo algo de valor para ele. Então, a visão messiânica de família é aquele ambiente de inclusão, aquele ambiente de afeto, é aquele ambiente onde é gerado proteção, onde existem finalidades para tudo que se faz, desde que seja em prol do bem e do bem-estar do próximo. Não é aquele ambiente de imposição, não é aquele ambiente onde você está sempre com a intenção de um retorno. Não é aquele ambiente onde existem interesses próprios, onde primeiro pensa-se em si próprio. Não é como na política, que se pergunta se é da direita ou se é da esquerda. Mas, se nós acreditamos que o Evangelho é uma verdade que veio de Deus, precisamos também acreditar que nele está a sustentabilidade para todas estas coisas que nós estamos falando. Mas uma coisa é certa, até aqui nós já vimos que toda vez que uma ideologia ela está acima do respeito, da inclusão, do amor pelo nosso semelhante, nós só encontramos tragédias e catástrofes durante toda a história da humanidade. Não vou aqui trazer exemplos, mas cada um pode pegar vários e vários exemplos da história que tem escrita aí, principalmente hoje, na internet. Então gostaria de ver com vocês hoje a visão através do Evangelho sobre todas estas coisas. Gostaria então de ler juntamente com vocês em Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Farás para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás, de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Versículo 19. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Vamos ler agora em Gênesis, capítulo 9, e o versículo 22. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Então isso aconteceu quando terminou o dilúvio, e Noé ele sai da arca com os seus 3 filhos. Um se chamava Sem, o outro se chamava Jafé e o outro se chamava Cão. E aí aconteceu um episódio que está narrado na Bíblia, mas que muitas das vezes é interpretado de forma muito rasa, muito superficial, muito lógica, muito óbvia. E nem tudo que está na Bíblia é assim de forma tão lógica e racional. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que Noé, ele plantou um vinhedo.
ele plantou uma árvore de uva, até porque estava vindo de um dilúvio, né? Não existia ali nenhuma adega que vendia vinho. Então ele plantou esse vinhedo, essa árvore de uva, e certo dia ele descobriu que aquela planta dava para fabricar vinho. Então ele fez o vinho e ele foi lá e tomou bastante vinho. E estava talvez um dia ensolarado, caloroso, e ele resolveu se despir. E aí acontece que o filho dele, Cão, que o próprio nome já diz, era quente, vai e o vê despido, nu. E fazendo isso, a Bíblia descreve que ele revelou a vergonha do seu pai. Então aqui nós já observamos qual foi a atitude desse primeiro filho de Noé diante de uma situação que não era comum, de uma situação diferente, de uma situação que confrontou aquilo que ele propôs como ideologia para si. E nós vemos que a reação que ele teve foi de revelar a vergonha do seu pai, como se fosse uma espécie de punição, de rejeição, de exclusão do seu pai por conta daquela atitude que ele teve. Mas quando ele veio e contou para os seus outros dois irmãos, Jafé e Sem, a Bíblia conta que eles pegaram uma vestimenta, uma manta, uma roupa, e eles foram até o seu pai, e chegando até seu pai, eles o cobriram. E aí, eles viraram de costas, eles andaram de costas, e a vergonha do pai, eles não viram. Então, qual foi a atitude daqueles dois filhos? Uma vez que o pai estava naquele estado, que o pai tinha errado, ao invés deles punirem o pai, eles agora queriam cobrir o pai. Eles queriam proteger o pai diante daquela situação vulnerável que ele se encontrava, diante daquilo que foi estabelecido como uma ideologia de vida para aquela família. E eles tiveram o respeito de andar de costas e tiveram também o respeito de permanecer de costas. Alguém aqui já conseguiu ver alguma coisa estando de costas? Claro que não. Os olhos sempre estão voltados para onde nós estamos direcionados. Então, por que a Bíblia faz questão de enfatizar isto com tanto detalhe, com tanta ênfase? Então, quando a Bíblia ela enfatiza que os filhos não viram a vergonha do pai, não está simplesmente falando dos olhos físicos. Não é uma questão que eles não viram o pai despido, mas está falando de forma espiritualmente. Isso quer dizer que eles ajudaram o pai, mas eles não julgaram o pai. Eles ajudaram o pai, mas não condenaram o pai. Não tiveram um julgamento pejorativo em relação àquela atitude que o pai teve naquele momento. E agora vem uma pergunta para nós. Será que nós somos capazes de ajudar as pessoas sem fazer um julgamento? Será que nós somos capazes de fazer bondade sem simultaneamente nos achar melhor que o outro? A vida, ela é como um espelho. A psicologia já aponta muito isso. Quem faz terapia já ouviu falar essa frase. Então, assim, tudo que te incomoda muito em uma pessoa é porque em você tem um pouco daquilo. Por que que uma pessoa
incomoda tanto a outra e não incomoda a outras pessoas? Se essa pessoa ela te incomoda tanto, não tem dúvida, é porque tem um pouco de você naquilo que te incomoda. E isso, a linha de psicologia já estuda, já explora bastante esse tema. Porém, nós vemos essa ideia sendo revelada nessa situação em que está exposto ali Moisés, ou melhor, Noé e os seus filhos. E essa não é uma explicação da psicologia, mas é uma explicação espiritual. Então, como tudo acontece com a permissão de Deus, quando você vê uma falha em um ser humano, você então aí pode se perguntar: por que Deus permitiu que eu visse essa falha nesta pessoa? Por que Ele permitiu que eu pudesse olhar a vergonha do outro? Por que Deus ele permitiu que eu visse os defeitos alheios? Então, por que Deus te permitiu ver o defeito de um outro ser humano? Então é aí que entra qual a nossa atitude ou qual a atitude da nossa alma perante o diferente. E aí você tem duas opções. Ou você viu aquele defeito para fazer com que a sua alma ela cresça, ela amadureça e você possa simplesmente ajudar o outro, você possa cobrir o outro, você possa servir ao outro, cuidar do outro, perdoar o outro, incluir o outro, ou para que você possa ver a sua realidade na atitude do outro. Que naquilo que ele fez, tem um pouco daquilo também em você que precisa ser corrigido, consertado, precisa ser cuidado e tratado. Mas se a nossa alma não está nesse processo evolutivo para um crescimento, um amadurecimento, o que é que vai acontecer? A atitude do filho de Noé vai expor a vergonha daquele que falhou, daquele que pecou, daquele que errou e daquele que decepcionou. Todo homem que ele não passa por esse processo de crescimento, de santificação da sua alma, ele é cheio de amor próprio. E todo aquele que é cheio de amor próprio, ele não consegue ver os seus próprios defeitos. E aí Deus ele é muito sábio e sabe a maneira que ele nos proporcionou para que nós pudéssemos enxergar os nossos próprios defeitos, vendo o defeito do outro. Porque é muito mais fácil ver o defeito em outra pessoa. Então, você vai lá na reunião, você vai lá na escola, você vai lá no trabalho, você vai no seu dia a dia, nos familiares, e constantemente você está se irritando, se decepcionando, se chateando, se contrariando com o comportamento dos outros. Mas aí, quando você sai daquele ambiente, ou mesmo estando ainda nele, você volta para a sua consciência, você volta ao espírito e você começa a pensar: mas será que eu também não estou errado? Será que eu também não fui parte da contribuição para que essa situação ela pudesse acontecer? Por que será que isso me incomodou tanto? Ou seja, a maneira que Deus encontrou para que nós pudéssemos enxergar que temos muita coisa ainda para corrigir é enxergando no nosso próximo. E isso vai nos levar a um amadurecimento da nossa alma. Então o que nós temos que fazer? Agradecer muito a Deus, agradecer aquela pessoa que nos irritou também, porque afinal de contas eles estavam ali só com a única finalidade de revelar algo que você também tem. Mas aí tem um problema. Como eu saber que Deus ele me mostrou aquela situação?
Para que eu pudesse ajudar a pessoa ou para que eu pudesse me corrigir? E sabe qual é a resposta? Depende de como você reagiu à situação. Qual foi a tua reação primordial quando você se deparou com a situação? Se a tua reação foi: cuidado, ele está sofrendo, ele está precisando de ajuda, ele está precisando de cuidados. Eu preciso ajudar aquela pessoa, eu preciso me mexer, eu também sou parte desse problema. Porque se eu estou vendo esse problema, eu também sou parte dele. Quer dizer, se a tua situação, se a tua reação imediata perante aquela situação foi de ajudar aquela pessoa, muito bom. Isso quer dizer que você não tem esse problema. Esse problema foi mostrado a você simplesmente para que você pudesse crescer, servir e ajudar o seu semelhante. Mas se a tua reação foi de se indignar, de expor aquela pessoa, de sair falando para um e para outro a situação daquela pessoa condenatória. Ou seja, se você teve um julgamento sobre aquela pessoa, então pode ter certeza que alguma coisa parecida você tem também. E mesmo que você ajudou, independente de você ter ajudado, você pode até ter ido lá e ter ajudado aquela pessoa. Mas se a sua reação dentro e depois foi dessa forma, fazendo um julgamento, então alguma coisa também tem em você. Então nós precisamos ter muito cuidado, mesmo quando nós queremos ser os justiceiros do mundo, quando nós queremos até mesmo querer salvar a humanidade. Porque todos os lados se acham do bem. Ninguém se acha do mal. Toda ideologia é pautada em que está fazendo o bem. Mas a Bíblia, o Evangelho, a palavra de Deus é justamente esse farol que clareia, que norteia não só as nossas ideias, mas também os nossos sentimentos, as nossas atitudes e, acima de tudo, a nossa condição perante a Deus e perante a sociedade. Então a questão não é só ser do bem, mas a grande pergunta que Deus faz para nós, através da sua palavra, é: por que você quer fazer o bem? Qual a motivação que está querendo te levar a consertar o mundo todo? Que motivação você tem para querer corrigir todas as outras pessoas? Será que você está fazendo isso porque alguma coisa está te incomodando lá dentro? Ou será que você está fazendo isso porque você verdadeiramente quer praticar a bondade? Onde está a raiz? Onde está a fonte dessa tua benevolência? Então esta foi a grandeza dos filhos de Noé, de Jafé e de Sem. Eles andaram de costas para não ver a vergonha do pai, mas muito mais profundo do que isso. Eles ajudaram o pai sem julgar o pai. E olhe que eles poderiam ter pensado: que feio, nosso pai ficou bêbado, ficou despido. Ele merecia que acontecesse isso com ele. Eles poderiam ter feito esse julgamento do pai, mas eles não fizeram. Será que você está pronto para viver como família dentro desse padrão? De ajudar sem questionar? Quantas vezes uma pessoa precisa da nossa ajuda e você até ajuda, mas quanto julgamento você faz após ter praticado essa ajuda para esta pessoa? Então, queridos, essa é a maneira que Deus quer nos apresentar de como a nossa alma tem reagido diante do diferente. Como tem sido a nossa motivação? Qual tem sido o nosso sentimento? E como tem sido o nosso desejo perante as situações que têm sido nos apresentadas no dia a dia? Isso é um termômetro que demonstra o quanto que nós temos crescido e amadurecido dentro da proposta do Evangelho para as nossas vidas. Que esta palavra possa, mais uma vez,
nos impulsionar a querer crescer, a querer amadurecer, a querer viver o projeto de Deus como família na terra, sendo o seu povo, a sua igreja, a sua noiva. Boa noite a todos e obrigado mais uma vez pela atenção dispensada a nós aqui nesta noite.